Bom dia a todos. Vamos começar com um ligeiro atraso português. Queria dar as boas-vindas a este segundo dia desta iniciativa da APDC Prediction Broadband Summit, que tem o apoio da Deloitte como principal patrocinador. E hoje temos um dia cheio e esperemos que saiamos aqui do Museu da Eletricidade, ele próprio um sítio muito simbólico, com novas ideias, com mais conhecimento tácito que vem da interação entre pessoas e, sobretudo, com uma perspectiva histórica daquilo que têm sido as várias vagas de revolução tecnoeconómica e entender a crise nesse contexto também. E é nesse sentido que vamos começar com uma convidada muito especial. A professora Carlota Pérez tem uma grande experiência porque não é uma académica típica. Deu um contributo muito significativo à ciência económica, especificamente àquela que versa sobre a inovação, explicando a relação entre os ciclos de inovação tecnológica e a sociedade, ou seja, qual é o impacto que a inovação tecnológica tem na sociedade. Fê-lo não só a partir da sua investigação, mas também a partir da sua experiência. A professora Carlota Pérez é natural da Venezuela, viveu em Caracas, viveu nos Estados Unidos, onde estudou, e vive agora no Reino Unido, e desempenhou funções muito diferentes. Foi professora, obviamente, mas foi também responsável para a área de investigações e aumento no Ministério da Indústria da Venezuela. Foi responsável por uma iniciativa de capital de risco na Venezuela, uma iniciativa absolutamente pioneira no setor público, e tem vindo a trabalhar nesta área de forma completamente inovadora. É uma neo-schumpeteriana no sentido em que cedo entendeu que o investimento que vale a pena é aquele que cria condições para a inovação, cria condições para que da destruição criativa surja um benefício para toda a sociedade. E é disso que nos vai falar aqui hoje, da relação entre a evolução das várias infraestruturas, das várias inovações tecnológicas, sobretudo a relação entre o primeiro período, o período de instalação, que é um período de destruição criativa, por vezes até excesso de investimento, e depois o período de desenvolvimento em que os benefícios são alargados a toda a sociedade. Porquê este convite? Porque nós estamos num momento de viragem, turning point, como refere a professora Carlota Pérez, e numa crise que ela, aliás, previu. Estávamos agora a falar, momentos antes de subir ao palco, e a professora Carlota Pérez recordava uma conferência que fez para a administração e os quadros da Telefónica, há 3 anos atrás, numa altura em que toda a gente considerava que estávamos já no período de desenvolvimento, e ela disse: não, estamos a chegar a um período de crise e a crise vai acontecer. E acabou por acontecer e estamos ainda nela, mas as perspectivas que a professora Carlota Pérez vai apresentar são perspectivas otimistas a partir de uma leitura histórica, desde que se verifiquem certas condições do ponto de vista das políticas, do ponto de vista da regulação, mas sobretudo do ponto de vista das aspirações das pessoas. A tese fundamental, verdadeiramente inovadora, que nos traz aqui hoje, é que a sociedade é capaz de capturar a inovação que é criada a partir do momento em que nós próprios saibamos evoluir os nossos valores, nas nossas aspirações, e a partir daí criarmos uma pressão pela procura que faz com que aquilo que era o benefício de alguns passe a ser alargado a toda a sociedade. É uma conferência, é uma apresentação que vai ser comentada por alguém que dispensa apresentações, José Pacheco Pereira, historiador. Quando a professora Carlota Pérez soube que ia haver um historiador ao lado, ficou um bocado assustada, porque nem sempre os historiadores veem big picture, mas não é o caso de Pacheco Pereira, que é um notável thought leader, digamos assim, em Portugal, e que também é das pessoas que mais têm pensado sobre o impacto da desmaterialização nos próprios estilos de vida,
não numa perspectiva, digamos assim, apenas entusiástica, mas alertando também para as oportunidades, mas também para os perigos, para as precauções e para as questões que isso põe em termos da nossa vida democrática, aquilo que são as consequências da excessiva desintermediação, a ausência de corpos intermédios e aquilo que isso pode induzir numa sociedade que se quer democrática e participativa, etc. Depois, o dia todo será glosando este tema. Na prática, aquilo que a APDC pretende fazer com esta conferência é discutir quais são os novos serviços que se podem criar usando as novas infraestruturas que já existem e aquelas que vão ser implementadas ao longo de todo o país, e como é que se pode usar essas infraestruturas para dar resposta a necessidades sociais. As pessoas que trabalham na área da tecnologia têm um pouco a ideia de que a tecnologia resolve tudo. A tecnologia em si mesmo não resolve nada. As pessoas resolvem problemas, a tecnologia é um facilitador e, portanto, vamos falar, sobretudo, eu diria, de inovação social, mais do que inovação tecnológica. Como é que se pode fazer avançar a resolução de problemas ou a resolução de grandes desafios, diria de outra maneira, na área da educação, na área da modernização de serviços públicos, na área da saúde, na área do aging, na área da mobilidade, na área da segurança. A seguir a esta primeira sessão, teremos a apresentação de um estudo que foi encomendado pela APDC-ABCG, que foi coordenado pelo Xavier Martim, que fez um excelente trabalho, como é típico de alguém com a capacidade de liderança e inteligência do Xavier, e que nos vai quantificar qual é o benefício social da banda larga e dar alguns exemplos concretos. Seguir-se-á uma sessão com a presença da Secretária de Estado da Administração Administrativa, que já está aqui presente, cuja presença agradeço, Maria Manuela Leitão Marques, e é uma sessão em que vamos apresentar duas provas de conceito que foram trabalhadas nas últimas semanas por empresas e pelo setor público, num esforço de colaboração que, a meu ver, é exemplar. Seguir-se-á uma sessão também com a apresentação de uma prova de conceito na área da segurança, em que estará presente o Secretário de Estado José Magalhães, também ele próprio, alguém que, independentemente das funções políticas que hoje ocupa, é desde há muito um evangelista daquilo que é o mundo digital. Seguir-se-á uma sessão logo a seguir ao curto almoço sobre o potencial de inovação nas áreas de turismo, cultura e lazer, com a participação do líder da Lógica Ibérica, e vamos apresentar aqui algumas provas de conceito muito interessantes na área da cultura e na área do turismo. Seguir-se-á uma sessão sobre uma área nevrálgica, que é a área da educação, que tem a participação do líder da Promitian, uma empresa que tem trabalhado bastante nesta área, com a participação do Roberto Carneiro, dispensa apresentações, e do responsável do Plano Tecnológico de Educação, João Mata. A última sessão, antes do encerramento, diz respeito à saúde e envelhecimento, e temos já connosco os dois convidados internacionais, Peter Janssen, que é o diretor da Comissão Europeia do programa Aging Well, como é que se pode, numa sociedade em rede, incentivar as pessoas mais séniores a continuar ativas na sociedade e a terem também melhores serviços de saúde e melhores serviços sociais, e a doutora Fiona Mayer, que é a diretora do Centro de Telemedicina da Escócia, que é claramente um dos mais inovadores no mundo na utilização da telemedicina. Por vezes as pessoas têm a ideia que a tecnologia resolve tudo, como eu disse, a telemedicina já existe há muito tempo, mas há todas umas questões relativas ao ato médico, privacidade, forma como estas inovações são vistas nas organizações, que são experiências e conhecimento tácito sobre o qual nos vai falar a doutora Fiona Mayer. Portanto, é muito interessante para vermos como é que se pode complementar a inovação tecnológica e a disponibilidade de banda larga, que vai permitir generalizar e massificar a telemedicina, com o ensinamento daquilo que são os obstáculos que na prática surgem, mas que é possível ultrapassar. E teremos também o responsável do Ministério da Saúde, que nos vai falar sobre como é que o Ministério está a encarar este desafio. Serão apresentadas duas provas de conceito, uma precisamente na área da aging e uma na área de saúde. E depois encerrará este segundo e último dia do nosso encontro o Ministro que tem a sua responsabilidade da área das comunicações, Marilino. Portanto, sem mais delongas, eu daria de imediato a palavra à professora Carlota Pérez, agradecendo
a aceitação do convite para que viesse hoje aqui a Lisboa partilhar o seu saber e a sua experiência. Muito obrigado. Graças, Carlota.